Você conhece Paulo Freire? Conheço. Já ouvi falar, mas eu não sei quem é. Escritor. Professor aqui da faculdade. Ele trabalha com cultura, né? É um educador, não é? É secretário da Educação. Foi exilado, né? Tem um método pedagógico com uma proposta de educação da classe mais operária. Um método avançado e que resolveu problemas em vários países e não sei como está hoje em dia tecnicamente o método dele. Ele trabalha muito pouco com a teoria mesmo, ele trabalha mais com o lado prático das pessoas, com a vivência mesmo. De forma que você aprenda em cima daquilo, da tua realidade, né? É um dos grandes homens desse país, né? Sem dúvida. Paulo Freire foi um menino da zona rural igual a gente, que aprendeu a ler debaixo da sombra da mangueira, que gostava de ler, gostava de escrever. foi um homem que queria transformar o mundo. Ele era uma pessoa frágil à maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido: acorda, Paulo! O que você está pensando da vida, Paulo? Que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? Um homem extremamente humano, né? Extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas, né? Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim: se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico é muito mais atual Paulo Freire, porque a Unesco, por exemplo, colocou os 4 pilares da educação do futuro, não é? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses 4 pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire, só que Paulo Freire acrescentaria um 5º, aprender por quê, contra quem, a favor de quem. Ele politizaria muito mais esses 4 princípios, 4 pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito. Não? O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções. Eu não sou anticomunista nesse sentido medieval, de considerar que comunista come gente, de rosbife, mas também não sou comunista, quer dizer, eu sou, porém, um socialista. Eu acredito no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo, por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Como educador democrático, eu me exponho democraticamente diante dos alunos e com eles. Eu os chamo a expor-se também. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos de técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Foi
nessa pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte que Paulo Freire começou suas atividades. Ele chegou aqui em 1963, se propondo a alfabetizar 300 alunos em 40 horas. Era uma meta ambiciosa, mas ele conseguiu. O sucesso dessa primeira experiência pode ser atribuído, sem nenhum risco de cair na pieguice, ao poder da empatia do educador. Tradicionalmente, seguindo a lógica, o processo de alfabetização recorre a frases de estrutura semântica, sintática e fonética muito simples, tipo vovô viu a uva, o avião voa, pipoca pula na panela e assim por diante. Freire dispensou a simplicidade inerente a todas essas frases e preferiu se concentrar no cotidiano dos seus alunos. A maioria deles eram adultos e trabalhadores braçais. Para essas pessoas, o alfabeto e tudo aquilo que se pode construir com ele se revelaria com mais facilidade a partir de palavras e conceitos que fizessem parte do seu cotidiano. O agricultor aprenderia a grafar palavras e conceitos que fizessem parte da sua vida, tipo cana, enxada, terra, colheita. Já o servente de pedreiro deveria se virar com as letras de tijolo, cimento, madeira ou viga. Freire chamou esses termos, cuidadosamente escolhidos dentro da realidade de cada aluno, de palavras geradoras. Na medida em que o aluno decodificava os fonemas de cada uma dessas palavras geradoras, ele poderia usar esses mesmos fonemas para construir novas palavras e ampliar o seu repertório. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele: agora, como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto, quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu, para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a 8ª série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? O pessoal fala: nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa. Eu estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né? Que é um pouquinho fechado e
ficar mais extrovertido, né? Por causa da maneira que a gente aprende, né? Não é uma coisa assim que a gente chega na escola e não sabe o que vai fazer. No fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Eu pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Eu não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas 2 ou 3, acho que não chegou a um mês de aula, chegou uma das alunas e falou: Miriam, eu consegui ir na Previdência Social, sozinha. E fiquei até emocionada, né? Quando eu vi assim, né, o Ministério, né? Aí olhei assim, aprendi a ler. Para mim era uma emoção. Porque na época eu era jovem, eu não tinha oportunidade para estudar, né? Eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora de estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? Para mim, deu muito serventia, né? Porque eu tinha problema de falta de letra. Para me escrever, eu comia muitas R, eu trocava assim, sabe? Agora não. Já estou bem melhor, graças a Deus. Quando eu vou fazer no banco, sacar dinheiro, qualquer coisa que eu vou fazer no banco assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe? Então eu já vou ciente do que eu estou fazendo, né? O governo, liderado por João Goulart, abriu espaço para que a experiência de Paulo Freire no Rio Grande do Norte fosse multiplicada. Professores seriam treinados no método e implantariam 20 mil núcleos de ensino estrategicamente espalhados pelo território nacional. Em 1964, ano seguinte ao sucesso de Freire no Rio Grande do Norte, vários desses núcleos já estavam funcionando. Nesse mesmo ano, os militares tomaram o poder e determinaram o fim da iniciativa, já batizada de Plano Nacional de Alfabetização. A política, né, na época, havia muita pressão, né, aos movimentos sociais. E nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Sim, aí todo mundo ficou com medo, né? Eu sei que papai chegou em casa e disse: olha, minha filha, mamãe, você ajuda que for de papel, ajunte papel, lápis, livro e faça um foguinho, bota em cima e toca foguinho tudinho. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada Coleman, tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. A ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos
tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Eu acho que a gestão de Paulo Freire à frente da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, do desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar, né, a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores, mas todas as pessoas que constituíam, né, o espaço da escola, a merendeira, o zelador, os funcionários, né? Eu, como professora, né, ingressante em 1990, professora de língua portuguesa, eu peguei toda a proposta de reorganização curricular do Paulo Freire e da sua equipe de assessores, e foi assim, por exemplo, que eu pude vivenciar a implantação dos ciclos, né? Até então eram séries de 1º ao 8º no Fundamental 1 e 2, e na gestão dele passamos a 3 ciclos e implantando as premissas da avaliação formativa para romper com aquela clássica ruptura que tinha entre Fundamental 1 e 2. E era assim que os professores do ciclo 2, que reuniam os docentes do então 4º ano do Fundamental 1 e também 5º e 6º do Fundamental 2, para que a gente pudesse pensar os alunos naquele contexto. E do mesmo modo a questão da jornada de trabalho, que nos possibilitou uma formação continuada em contexto. Eu acho que a formação nossa de educadores deveria ser uma das preocupações centrais da administração pública. Quer dizer, mas há entre nós um tal desrespeito pela pessoa, pela figura, pela tarefa do educador e da educadora, que a formação é relegada a um plano inferior. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria fundamental, principal. Segundo, você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso. Portanto, você precisa do outro, né? E terceiro, né, se você nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você comparte com o outro, né, compartilha com o outro o mundo, né? Esse mundo está em transformação, portanto, a antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução, em constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria do conhecimento de Paulo Freire. A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, né? Aquilo que o alfabetizando conhece, e descobrir o que significa. E a terceira é a problematização. Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano. Então, por isso que Paulo dizia, não quero saber de ser conhecido apenas como alguém que inventou o método, porque exatamente o seu método está ligado à sua teoria do conhecimento e à sua antropologia. Eu acho que repetir também, quem tem mãe está numa boa, quem tem pai está numa toa, tem momentos que a gente discute e tem outros que a gente curte, tem momentos que a gente discute
quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral, e que tinha como lema o seguinte: é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito, que era exatamente o contrário do processo dialogal do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o teatro do oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada, e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. A ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido. Por quê? Se a gente considera a Terra como um ser vivo e em evolução, hoje, essa terra é um grande oprimido. Nós vivemos de forma insustentável. Nós temos tudo para destruir o planeta, não pelas bombas atômicas. Nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças, jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século XXI. E Paulo Freire é esse educador do século XXI, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? E para mim não. Para mim a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.